Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação de nossos escritos, que nos foi revelado a partir do 6 de 2002 a 12 de 8 de 2009. Essas informações foram reveladas especialmente aos integrantes do Reino de Cristo, especialmente para eles. Se caso você não é integrante do Reino de Cristo, você não pode usar essas informações. Se você usar, você está adulterando. Está aqui em minhas mãos o capítulo 28 da parte A, que traz o seguinte tema: o uso adulterado de interpretação e a forma de acordo entre as leis divergentes. Esse capítulo ele tem 49 versículos. Versículo 1. O uso adulterado de interpretação é feito quando se vive uma lei e se usa a interpretação como recurso de outra lei, para beneficiar quem vive a lei adulterada. A lei adúltera, porque as interpretações original dessa lei que vive penaliza o ser humano, que são as próprias que a vive. Versículo 2. E na adulteração, a interpretação seria usada para penalizar o próprio que vive a lei adulterada. É usada para penalizar quem vive a lei que rouba a interpretação. Vamos repetir o versículo 2. E na adulteração, a interpretação que seria usada para penalizar o próprio que vive a lei adulterada é usada para penalizar quem vive a lei que foi roubada a adulteração. Versículo 3. O uso adulterado de uma interpretação é a prática do que é interpretado para penalizar ou livrar da pena quem vive outra lei que não vos penaliza, ou não penalizar quem vive uma lei que penaliza, provocando uma evasão de divisa da prática de uma lei por outra lei. Versículo 4. O uso de uma interpretação pertencente a outra lei que não a vive poderá ser usada normalmente em palavra, para motivar os que vivem um regime que vos penaliza a mudarem a outra que vos salva, mas que não faça uso indiscriminado de interpretação nas obras. Versículo 5. Nenhuma lei pode se estabelecer apenas em palavra, sem que os regidos por ela a viva na sua prática. E o uso de uma interpretação apenas em palavra não viola nem interfere na regência de outra lei na prática. Versículo 6. Mas o desvio de conduta de uma lei, sem que haja propósito de o deixar por outra, porém apenas deseja vos usar como recurso interpretativo diante das acusações imposta por sua própria lei, abre penalidade e brecha a essa lei a qual originou a interpretação usada. Versículo 7. E poderá ser penalizado por ela, pelo bem que ela vos fez, não porque ela queira o seu mal, mas por vos rejeitá-los na sua prática, para vos roubar recurso interpretativo a vossa lei, a qual não tem, fazendo de vossa lei rica sendo pobre, e da lei que rejeitou o pobre sendo rica. Versículo 8. Se beneficia de um recurso usado de forma ilegal, porque não teve autorização dos representantes dessa lei roubada, para uso prático de suas ricas interpretações. E poderá até ser penalizado como invasor de divisa e o uso de uma interpretação sem a devida autorização. Versículo 9. Contribuindo muito para o aumento da confusão e a violência, com o uso
com o uso ilegal de uma prática interpretativa, quando primeiro deveria adquirir permissão para seu uso ou não usá-lo, já que reprova em parte a boa lei que vos faz muito bem. Versículo 10. Nossas leis, com suas ricas interpretações, existem para beneficiar a humanidade, diante de outras leis feitas especialmente para vos penalizar. Mas é preciso saber usar essas boas coisas sem que outros sejam prejudicados de modo intencional, inclusive os próprios que já vivem ou querem viver essas leis. Versículo 11. Não somente adultera todas as leis, como mistura os regimes e as interpretações, gerando assim confusão e violência, maculando leis mais justas e santas, para conservar com palavras o viver de quem vive leis mais injustas diante de acusações que vos penaliza. Versículo 12. A evasão de divisa de uma lei feita por outra lei em palavra não interfere no viver prático da lei evadida, mas na consciência e no entendimento dos que ela vivem, e é proposto uma mudança pela consciência para melhorar sua vida. Versículo 13. Já a evasão de divisa de uma lei feita pela prática interpretativa de outra lei propõe uma mudança através da força e violência, sujeitando na marra os evadidos pelo regime invasor, combatendo a verdade com a palavra e a força, ao invés de convencê-las racionalmente. Versículo 14. Por causa disso que tudo que existe especialmente para penalizar o ser humano, combate com rigor o que se fala, para inibir o poder e a capacidade racional, e fica estabelecido o sentido oposto, para ser possível legalizar em segredo as práticas ilegais. Versículo 15. E quem usa a palavra para convencer usando uma característica própria de sua lei, quem vive outra lei que usa a força e a violência para convencer, interpreta as palavras de mudança, uma ordem para impor a força e a violência, que beneficia unicamente seu regime e sua lei. Versículo 16. Porque age de maneira que prendeu conforme seu regime, contrariando a maneira oposta da prudência racional, uma iniciativa que atrapalha um entendimento combinado. Versículo 17. Toma uma decisão precipitada porque não usa a compreensão e o raciocínio para descobrir a diferença que deve existir entre cada fundamento das leis e os reais benefícios e problemas causado por causa delas, quando no uso da prática da interpretação adulterada. Vamos repetir o versículo 17. Toma uma decisão precipitada porque não usa a compreensão e o raciocínio para descobrir a diferença que deve existir entre cada fundamento das leis e os reais benefícios e problema causado por causa delas, quando no uso da prática da interpretação adulterada. Versículo 18. Porém, usa na prática o que deveria ser interpretado corretamente, após periciar os frutos gerados da prática da tal interpretação, demonstrando tal despreparo e carência ao que foi recebido em novidade e de bondade em palavra. Versículo 20. Sua necessidade é maior que a paciência em ter o que queres de forma adequada, pois a vossa pobreza gerada pela lei que vive não consegue ocultar o estado miserável em que se encontra, e qualquer sinal de melhoria vos traz contentamento e alívio. Versículo 20. Nem procura ver que houve apenas um sinal de melhoria, que ainda não se ampliou, e o despreparo provocado pelo longo tempo de carência, a necessidade ao que queres e deseja, apenas um pouco do que queres é o bastante para saciar seus desejos, e fica contente com um simples início de melhoria. Versículo 21. Procede assim porque violou a regência original das leis em troca de uma pequena melhoria. Porém, depois disso, as próprias leis violadas divergem da forma
da firmeza e fundamento do sentido que deu início à melhoria. Versículo 22. Ficando contra vós a forma original das leis, porque a força que projetou é falsa e adulterada, onde sua firmeza e fundamento estão baseados em interpretação prática falsificada, que não fornece firmeza suficiente para resistir à força original contrária das leis. Versículo 23. Ninguém tem poder consistente para revezar a prática interpretativa das leis, misturando o sentido das origens, e quando isso ocorre, os benditos perdem o direito de bênção garantido por essas leis, tanto ao que outrora vivia, quando a outra maculada ou com adultério. Versículo 24. Ainda ficam com o direito de vós a sujeitar a uma delas, acatando a interpretação desde a sua origem, aceitando a penalidade imposta pelo desvio e adultério de conduta. Versículo 25. Tudo porque criaram a mudança ao que é ilícito fazer no regime original das leis, para falsificar justificativa infundada de um regime que não o pratica. E por ser muito bom, usou sua interpretação para enriquecer seu viver de forma errada. Versículo 26. O regime de interpretação de uma lei não se pode mudar, nem adulterar sua prática. O que é possível é se mudar de uma lei para outra, mas separando os hábitos das tais e suas interpretações. Somente uma única conduta pode aderir para viver. Quem discorda da adulteração das leis ou já foi prejudicado com o uso prático de interpretação indiscriminada e procura parceria para firmar acordos sem que seja excluído as novas interpretações da Santa Lei, poderá nos procurar. Versículo 28. No acordo deverá ser preservado a base original das leis e interpretação, deixando bem claro separado os regimes que elimina contenda e dissensões, e seja mostrado quase excluído das leis os adúlteros. Versículo 29. Um regime é adulterado quando há parcialidade entre conduta e interpretação, usada de forma misturada, sem haver um acordo prévio entre os representantes das leis, que deveria periciar cada interpretação e designar sua origem natural. Versículo 30. Quando há acordo entre representantes de cada lei, poderá ser negociado o atrito entre os entendimentos através da negociação, não para adulterar as leis e interpretação, para não permitir a migração de pessoas de um regime a outro. Versículo 31. Porque o adultério de lei é uma rebelião contra ela, fazendo uso indiscriminado de suas interpretações para que seja moldado o seu formato original, para macular seu feito prático, fazendo dela reprovada na consciência das pessoas, mostrando o seu resultado adulterado. Versículo 32. Isso antes que ela seja posta em prática, pelo que de fato a vivem na prática, na qual sua riqueza foi parcialmente tirada, e ela se mostra mais pobre que a outra que a tirara. Interpretação. Assim, todos rejeitam a rica lei e continuam na pobre lei que já estava. Versículo 33. Aqueles que conseguem uma melhoria, promovendo o impasse e atrito entre as leis, se projeta contra a base original fundamental das leis, e certamente o terão como obstáculo mais na frente, cujo direito que o faz crescer é falso e foi conseguido de forma errada. Versículo 34. Porque não recebeu como lei o próprio regime que usa a interpretação de forma errada, por ser um ou poucos que a vivem na prática, e muitos não são os que vivem seu regimento adúltero, pois já atua de forma estabelecida sobre a terra. Versículo 35. E não querendo que a lei mais justa e santa ganhe crédito e poder para crescer, se antecipa com um novo regime falsificado, ao que porventura queiram nos aceitar, pois o poder rico de nossas leis enriquece o viver de quem por ela vive. Versículo 36.
Com isso, aceitam crescer criando impasse e não podem buscar acordo e meios legais para concretizar seus projetos. E usam uma força estranha para resistir à força original das leis, e quando seu recurso perde força, serão obrigados a se sujeitar a quem sempre afronta e rejeita. Versículo 37. Toda a base de uma projeção é preciso primeiro se firmar em um firme fundamento antes de iniciar a sua projeção, sempre periciando com cuidado o que é certo ou errado, procurando acordo com quem está certo, se distanciando de quem está contra. Versículo 38. Para que não tenhamos contra fundamento mais firme e justo, para que no atrito venha nos tirar direito legal, para que tudo o que já foi conquistado não seja transferido à concorrente. E se isso ocorrer, a lei básica usada não garante direito perpétuo. Versículo 39. Portanto, que não tenhamos pressa em conquistar posse e direitos, sem que antes tenhamos certeza da base que estamos alicerçados, para que nosso esforço e trabalho não seja fruto para abençoar outros pelo direito. Versículo 40. Tudo que está sob efeito da justiça funciona assim. O injusto trabalha para enriquecer o mais justo, haja visto que o viver de ambos se diverge, e perante a lei justa, justifica direito ao mais justo e penaliza o outro mais injusto. Versículo 41. A lei injusta existe especialmente para penalizar a pessoa humana e justificar o direito de concentrar renda através das pessoas jurídicas. E os homens não têm o poder de o dominar, nem mesmo mudar ela por meio dela mesma. Versículo 42. Uma vez já feito o acordo com outra lei mais justa e livre, a lei fechada desde sua origem abre-se parcialmente, e a característica fechada fica apenas como base do regime, mudando o procedente do esplendor do novo regime livre a qual fez parceria. Versículo 43. E as interpretações de um regime aberto poderão ser usadas parcialmente pelo regime fechado, no que se refere ao direito pessoal do indivíduo, e não pode ser usado para buscar interesse financeiro, pois já poderá melhorar financeiramente com a parceria, sem reconhecer a imparcialidade entre as leis quando elas se divergem. Versículo 44. Eis que a imparcialidade entre as leis, no período da parceria, poderá ser acionada em ocasião necessária, para gerar uma impasse no acordo. E o que já foi adquirido com a parceria, com o impasse, não há mais garantia fundamentada por ela em acordo. Versículo 45. A parceria entre as leis é feita para se formar uma base na família com 3 pessoas. Somente poderá usar as interpretações para prosperar na área financeira. Versículo 46. E os que não se decidirem em fazer uma base no lar, pois já desejam antes que tudo prosperar, poderá fazer sem que seja punido. Poderá fazer sem ser punido durante a parceria entre as leis, mas separada as leis é ilegal. Versículo 47. No entanto, a lei desde a sua origem se divergem, e a parceria é feita especialmente para fazer migração de pessoas de um regime ao outro. Já feita a base, quando a lei estão divididas, somente os que já fizeram a base permanecerão inabalável. Versículo 48. Quando a lei se apresenta dividida, fica separada as características que eliminam o efeito do acordo e dos que estão firmados e preparados em cada fundamento. E também serão divididos e os sujeitos à penalidade na área financeira, porque são achados como na ilegalidade. Versículo 49. E os regimes abertos e fechados desde a sua origem, na ocasião que se apresenta como são, eliminam o efeito do acordo. E todos que não estão firmados em uma das duas leis serão punidos. E o regime aberto pune na área financeira e o regime fechado pune a pessoa humana. Então a gente concluiu aí, irmãos, 49 versículos do capítulo 28 da parte A
com o seguinte tema: o uso adulterado de interpretação e a forma de acordo entre as leis divergentes. Então, irmão, a gente concluiu mais um assunto aí. Graças a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado.